A gastroplastia endoscópica, redução do estômago sem cirurgia, começou a ser realizada aqui no Ceará há um ano. Nós vamos saber agora como são esses resultados e quem é o público-alvo desse procedimento. O Adriano Vasconcelos, endoscopista, vai conversar com a gente sobre esse procedimento que vem sendo realizado há um ano. Doutor, uma data importante, né? Um ano que essa cirurgia, há um ano ela vem sendo realizada aqui. Há motivos para se comemorar? Como é que estão esses resultados? As pessoas têm buscado? Tudo bem? Tudo ótimo, Natália. É um prazer ter sua participação aqui no nosso checado. Prazer do meu. Natália, faz um ano, esse mês de agosto, que chegou no Brasil a nova gastroplastia endoscópica, que é a redução de estômago por endoscopia. E centenas até milhares de pacientes já foram feitos em todo o Brasil, em vários estados. A gente se orgulha que nós fomos um dos pioneiros no país. E estamos vendo excelentes resultados, não só aqui conosco, mas pelo Brasil afora também. As pessoas perguntam muito, com certeza, qual a diferença, né? Porque a gente sabe que há diferença não só no procedimento, mas nas indicações, né? Com relação ao procedimento convencional, que é a cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago. Antes da gente falar da diferença do procedimento, as indicações são as mesmas, doutor? Ou é um procedimento que pode ser feito, por exemplo, por pessoas que não têm uma indicação de cirurgia, mas que se sentem gordinhas e não conseguem emagrecer? Exato, Natália. Você tocou num ponto importante, né? São dois tipos de pacientes diferentes, na verdade. Os pacientes para endoscopia são pacientes menos obesos, são obesidade leve a moderada, enquanto da cirurgia bariátrica são obesos mais graves, né? O IMC geralmente acima de 40. Então, não são procedimentos que competem entre si, na verdade, eles se complementam. Então, esse procedimento pode ser feito também para os pacientes que já fizeram uma cirurgia bariátrica e, por algum outro motivo, voltaram a reengordar, uma falha da cirurgia. Também eu acho interessante dizer que é como se fosse um resgate de quem fez a cirurgia bariátrica, como o último tratamento, ficou sem ter o que fazer depois, e esse novo procedimento dá aquela esperança da pessoa voltar a emagrecer de novo. Então, existem casos de pessoas que fizeram a cirurgia tradicional, voltaram a engordar e estão vindo para fazer esse procedimento que é mais tranquilo. É bem menos invasivo, na verdade é feito por endoscopia, não tem necessidade de nova cirurgia, nenhum corte, na verdade. São pontos, são costuras internas que a gente faz durante uma endoscopia. O paciente ideal é aquele que está entre o IMC, índice de massa corpórea, 30 e 40. Se ele tiver nesse IMC e já ter tentado outros métodos, como exercícios, medicamentos, dieta, e não ter conseguido, seria esse o paciente ideal. Às vezes, com IMC abaixo de 30, a gente não costuma indicar. Pode indicar, por exemplo, balão intragástrico, algo menos ainda invasivo. Então, depende de cada caso. Doutor, vamos ver então as imagens da redução do estômago por endoscopia. E eu gostaria que o senhor fosse comentando para a gente essas imagens para vocês terem uma noção dessa diferença. Vamos lá. Então, Natália, esse procedimento é feito por endoscopia. Na ponta do endoscópio, ele é acoplado um aparelho. Essas são marcações que são feitas, podem ou não ser feitas antes do procedimento. Então, na ponta do aparelho é acoplado esse overstitch, que é o aparelho que dá pontos, olha aí, dando pontos nas paredes do estômago. Isso é como se fosse dentro do estômago. É uns fios de sutura mesmo, uma costura dentro do estômago. Quando a gente fecha esse ponto, as paredes se aproximam uma na outra e o estômago vai como se fosse engruvinhando, né? Vai ficando todo retraído. Murcho, né? Vai murchando. Murcha, né? Ele diminui cerca de 80% do seu volume, que é uma diminuição bem considerável. Então é um procedimento mais tranquilo, assim, com relação por não ter corte. O pós-operatório também é mais tranquilo? Por não ter... Pós-operatório não, porque não é uma cirurgia, né? Mas o pós-procedimento. Pós-procedimento, perfeito. Por não ter cortes, por não se tratar de uma cirurgia,
a recuperação é incrivelmente mais rápida, né? O paciente vai para casa poucas horas depois de terminado, depois de acordado do procedimento anestésico. Em 3 dias, ele já está apto a trabalhar normalmente. E o preparo para a cirurgia? O preparo são exames pré-procedimentos de sangue, raio-x, exames pré-procedimentos simples, normais, e uma avaliação endoscópica prévia. Doutor, sempre que a gente faz uma entrevista sobre isso, sobre esse assunto, os profissionais deixam muito claro que não é mágica, né? Que as pessoas costumam recorrer como uma mágica, até pela praticidade, pelo fato de não ter que fazer o esforço para fazer a dieta, etc. Nesse caso, por ser mais simples, vocês sentem isso também? As pessoas vindo assim, buscando essa fórmula muito mágica, e até bom deixar um alerta com relação a isso, principalmente porque não precisa a pessoa ter um índice de massa corpórea de 40, né? Então, isso já facilita o acesso das pessoas. Há um perigo também com relação a isso? Olha, a obesidade é uma doença crônica e incurável, por enquanto. Existe tratamento, esse é um dos tratamentos que existem, assim como a cirurgia bariátrica, assim como medicações, assim como a ajuda psicológica. Por ser uma doença complexa e de difícil tratamento, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa não só de mim, endoscopista, a gente precisa do endocrinologista, do psicólogo, do nutricionista, de toda uma equipe que a gente dispõe para tratar esse paciente. E eu sempre costumo dizer para os pacientes que, como você mesma falou, não é uma mágica. Preciso da ajuda do paciente também, de ele se submeter do compliance em relação à dieta, em relação aos exercícios. Não adianta só ele se submeter a esse procedimento, seja um procedimento endoscópico como esse, ou seja um procedimento mais invasivo como uma cirurgia, se ele também não entrar no clima de mudança do hábito, do estilo de vida. Porque se isso não acontecer, mesmo que ele opere, mesmo que ele faça um procedimento desse, ele pode voltar a engordar, sim. Então a gente está aqui para dar um empurrão, para mudar a vida dele, mas também depende dele e de toda a equipe que está em torno dele. Ok, doutor, muito obrigada então pela entrevista, tá? Parabéns a vocês aí pelo trabalho. E é bom saber que nós estamos sempre inovando em todas as áreas, inclusive essa, que é uma inovação importante, tem ajudado aí a muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Natália.